Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Agora de Campo Mourão, Paraná, vamos chamar a irmã Giovana Sesta. Irmã Giovana, boa noite. Por favor, irmã, prossiga. Boa noite a todos. Graças a Deus pela oportunidade. Está conosco para fazer pergunta a irmã Maria Aparecida Castaldo. Irmã Maria, prossiga, por favor, com a sua pergunta. Boa noite, irmãos Eli Soriano. Eu estou muito nervosa e eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que essa pergunta não está na Bíblia, mas é uma pergunta que me preocupa muito. Eu queria pedir para o senhor me explicar para mim por que os padres, eles não podem casar, eles não casam, não têm família. E porque o Adão estava no paraíso e ele tinha tudo lá, mas ele pediu uma companheira para Jesus. E também eu queria saber, perguntar sobre que Jesus teve até um padrasto. Então, é um tipo de família, assim. Então, é isso, irmão Soriano, que eu gostaria que o senhor me explicasse para mim. Eu tenho muitas perguntas, mas hoje eu vou só ficar por aqui. E muito obrigado, se o senhor puder me atender. Our question is, why priests can't marry? Why they don't have family? They can't marry. They can't have a wife and things like that. Because in what she observed was that Adam, for example, he was alone in Eden, but God gave him Eve, and also Jesus Christ had even a stepfather. So it's also some kind of family that he had. But priests, for example, they can't. Why is that? Irmã Maria, obrigado por sua participação. Primeiramente, os padres católicos não podem casar com uma mulher legalmente, né? Porque é proibido pela Igreja Católica. Para os ordenados ministros deles, como se chama, padres católicos, não pode casar. Está no livro dos católicos. Ao longo da história da Igreja Católica, temos informações que vai explicar estas coisas. A Caixa de Pergunta por Bertrand L. Conway, página 243, um livro da Igreja Católica, irmão Edson, por favor. Sim, a página 243 diz: os textos citados são irrelevantes, pois simplesmente declaram que a fé e o sofrimento pelos pecados cometidos são cobrados de adultos convertidos buscando admissão na Igreja. A Igreja Católica ensina a mesma doutrina atualmente. Não há menção expressa do batizar crianças no Novo Testamento, porém é pelo menos provável que houvera crianças entre as famílias inteiras que foram batizadas por São Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 15, 1 Coríntios 1,16. A necessidade de batismo infantil segue o fato de que eles contraíram a culpa do pecado original. Em Romanos 12, do 5 ao 19, que somente o batismo pode remir. Edson, você está lendo outra coisa, não a coisa que eu quero de ser lido, irmão Edson. Então, por favor, ler isso, né? Sim, é uma outra questão na caixa de perguntas, por Bertrand Conway também, só que na página 313. Ela diz: a primeira lei imposta pelo celibato foi aprovada pelo Conselho de Elvira,
no Cânon 33, na Espanha, por volta do ano 300. Bispos, padres e diáconos deveriam ser demitidos se vivessem com suas esposas e filhos após a ordenação. Um decreto semelhante foi promulgado por um conselho romano sob Cirício, de 384 a 399, que escreveu cartas à Espanha e à África, insistindo em sua observância. Alguns anos depois, o Papa Inocêncio I escreveu cartas semelhantes aos bispos Vitrício de Rouen e Exupério de Toulouse. Na época de Leão o Grande, a lei do celibato clerical era obrigatória em todo o Ocidente. Começando em ano 461, a lei do celibato clerical era obrigatória em todo o Ocidente. Por isso, irmã Maria, isso é lei da Igreja Católica, não lei da Bíblia. Porque a Bíblia não proíbe os ministros para casar. Né? Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4. Não temos nós direito de comer e de beber? Apóstolo Paulo falando, disse, não temos nós direito de comer e de beber depois. Não temos nós direito de levar conosco esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Os apóstolos, não todos os apóstolos são sozinhos, né? Ou solteiros. Há apóstolos que são casados, como também o apóstolo Paulo disse, nós não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas, ou Pedro, tem sogra. Significa ele tem esposa, né? E outros demais apóstolos. Apóstolo Paulo disse, eles têm direito. Não é proibido por nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, um bispo pode ser casado. 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher pode casar em uma só mulher. Mas os padres católicos é proibido para casar ou para criar uma família. Mas porque seres humanos também, eles vão fazer coisas humanas, como o desejo de um homem para uma mulher. Por isso, tem muitos padres católicos que têm filhos, irmãos. Eles têm filhos fora de casamento, que é ilegal. Por isso, há muitos processos contra a Igreja Católica por causa da pedofilia, por causa da... Irmão Edson, pode ajudar-me? De outros tipos de abuso sexual, não só a pedofilia, mas outros. Abuso sexual? Às vezes, os madres, como se chama aqui, irmão Edson, madres? Também, madre. Os madres, ou freiras. Os madres são realmente madres, porque o que engravidar ela é o padre, né? Vamos. O Papa em Roma aceitou isso. Isso não é fofoca. Os madres católicos são escravos sexual dos padres às vezes. Vamos ouvir o Papa Francisco, nosso vizinho aqui, porque Papa Francisco é argentino, né? Vem da Argentina. Vamos ver
Ou vamos ouvir o que ele está dizendo. O Papa Francisco diz estar empenhado em acabar com o abuso sexual de freiras por padres e bispos. O Sumo Pontífice reconheceu o problema durante a viagem de regresso dos Emirados Árabes Unidos, onde realizou uma visita histórica, após uma pergunta de um jornalista sobre um artigo de uma revista do Vaticano sobre o abuso sexual de freiras. Adesso il suo. È vero, dentro É verdade. la Chiesa, Na Igreja também houve alguns clérigos e em algumas culturas, um pouco mais do que em outras. in alcune civilizzazioni un po' più forte delle altre. Non è una cosa che tutti Não é fanno que todos quello, façam isso, mas tem havido padres e bispos que têm feito. sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. Io non posso, Não posso dire a dizer casa que isso mia não questo acontece na minha è casa. vero. É verdade. E Deveria ser feito algo si mais? deve fare qualcosa di più? Sì. Sim. Abbiamo la Temos volontà? vontade? Sì. Sim. Mas é um caminho em que temos estado há algum Da tempo. dietro. Francisco recordou que o antecessor, o Papa Bento XVI, teve a coragem de dissolver uma congregação feminina, as Irmãs Contemplativas de São João, onde a escravidão de mulheres foi estabelecida pelos clérigos e pelo fundador. Ele admitiu, irmão Edson, Sim. que tem padres católicos, na realidade, está cometendo abuso sexual aos meninos, aos madres. O que é pior é os meninos, chamado pedofilia, irmão Edson, aqui. Pedofilia. 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 Isso. Porque não está na Bíblia que Deus está proibindo casamento para os homens, mesmo que você é o bispo ou apóstolo. Os apóstolos têm esposas, mas somente a Igreja Católica é proibida. Por isso, porque é proibido, ele está fazendo isso em oculto. E quando você vai fazer algo em oculto, é com mais liberação, irmão Edson. Você entende? Sim, porque eles ficam ainda mais liberados para fazer aquilo, porque está sendo ocultado, né? Está sendo encoberto o que eles estão fazendo. Alegando que você é santo, mas você não é santo, mas demônio, irmão Edson. Irmã Maria, o que você disse é verdade. Deus deu a Adão uma mulher para ajudadora dele. Também, a Jesus Cristo, nosso Senhor, mesmo que ele é solteiro, como o apóstolo Paulo também, e como Timóteo, como Tito, ajudador do apóstolo Paulo, são solteiros, mas muitos deles são casados, porque a palavra de Deus vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, irmão Rodel. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. É melhor casar do que abraçar-se. Abraçar significa, irmão Edson, qual? To burn. Abraçar é para fazer churrasco. Sim, de brasa. Queimar como brasa. Se não pode conter-se, se você realmente não pode conter ou não pode mais controlar a sua emoção humana, casem-se. Se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que fazer churrasco. Irmão Odeu. Né, irmão Odeu, você entende? Sim, irmão Eli. Por isso, irmão Edson casou. Irmão Odeu também. Sim. É melhor do que abraçar-se. Em outra tradução, queimar.
Ah. Irmão Odel, por favor, ler. 1 Coríntios 7:9, nova tradução na linguagem de hoje. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Do que ficar queimando. Queimar. Você vai muito agora, muito ardendo ou temperatura, você vai queimar si mesmo. Irmão, você entende? Sim, A claramente. palavra de Deus não proíbe. Mas a Igreja Católica adicionou as palavras que está na Bíblia, adicionando coisas que a Bíblia não ensina. Isso é proibido por Deus. Vamos ler 4:2 de Deuteronômio. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. É claro, né? Não acrescentareis. Na Bíblia não tem proibição para casar. Porque temos nossos desejos carnais, desejo da carne. Se não podem conter-se, ou se não pode mais aguentar. Se não pode mais aguentar, talvez, como bomba, ele vai explodir. É bom de domar que explodir, porque explodir vai dispersar desgraça, né? Mas conter em container, irmão Deus. Container? Entendido? Sim, um container, um recipiente. É bom do que explodir. Por isso, irmã Maria, a sua dúvida, pergunta sobre a sua dúvida, que de acordo com você, por muito tempo você está pensando sobre isso, você é correto. Seu pensamento é correto, de acordo com a palavra de Deus na Bíblia, porque Deus é o God is the first person who understands our being, irmão Edson. Que Deus é a pessoa primária, a primeira pessoa a entender, a compreender o nosso ser. Ele sabe as fraquezas de nossas carnes. Ele sabe, ele entende. Vamos ler em 103, versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe as fraquezas de nossas carnes. Por isso, Davi disse, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Somos pó. Temos fraqueza na carne. Cada um de nós tem este desejo que quando chegar ao ponto que você não pode mais conter-se ou controlar o desejo, é bom de casar-se do que abraçar-se. Isso é a palavra de Deus. É muito claro que Deus é compassivo, Deus entende nosso ser, porque Ele fez
mesmos. Ele fez nosso ser. Ele sabe que em 1:14 de Tiago, vamos ler, irmão Deo. Cada porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Todos nós temos nossa própria concupiscência. E, de acordo com Tiago, incluindo a si mesmo, incluindo a si mesmo, cada porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela esta concupiscência da carne, homem deseja uma mulher deseja homem, normalmente. Você sabe, irmão Edson, a female pig. Sim, uma porca. Porca. Sim. O porca, criar uma porca só, não tem outro. Uma porca só. Ela é sozinha no... Ano tawag doon sa kulungan? No chiqueiro. Onde você cria o porca, ela é só lá. Não tem nada. Né? Mas quando vem o tempo que a porca precisa porco, o irmão Edson, porco? Sim. Você quer dizer que masculino é porco? Sim, masculino é porco. Mas no mercado público, ele sempre diz, o que você quer? Boi ou porco? Significa todos o que ele está vendendo no mercado público são masculinos? Não. Como explicar isso, irmão Edson? É a generalização, é como falar homem. Todos os homens não significa só masculino, pode ser feminino. Sim. Porque você é meu professor em português. Irmãos, mesmo que a porca é só lá, não tem nada. Mas vem o tempo que o porca precisa porco. É manifestado no movimento dela. Né? Isso é natural. Como também nós, seres humanos, temos concupiscência. De acordo com a palavra de Deus, cada porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência da carne. Que homem desejar uma mulher desejar homem. Isso, se uma pessoa não pode mais conter ou aguentar esta concupiscência, de acordo com a palavra de Deus, melhor casar do que abraçar-se. Isso é a palavra de Deus. Por isso, irmã Maria, o que você está pensando é verdadeiramente está na Bíblia. Não é proibido para casar, mas a Igreja Católica adicionou nas palavras de Deus na Bíblia. Por isso, podemos declarar que a Igreja Católica é a igreja falsa, uma igreja falsa. Não obedecem à palavra de Deus. 14, 12 de... Não? Deuteronômio, irmão Rodel. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Não temos direito nenhum para mudar as palavras de Deus. Se ele não proíbe casamento, para padre, ou para madre, ou para homem, ou para uma mulher, nós não devemos proibir, irmãos.
significa a Igreja Católica não teme a Deus. Porque adicionando nas palavras de Deus, colocando nos homens jugo que não vem de Deus. Entendeu, irmã Maria? Muito obrigada, senhor Elias Soriano. Eu entendi. É que eu só não entendo porque que todos os homens deveriam ter suas famílias. É isso que eu penso, né? Mas muito obrigada pela sua atenção e espero outras vezes voltar aqui com mais umas perguntas para o senhor. Muito obrigada. Você é muito bem-vindo, irmã Maria. Por favor, voltar. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.